Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com os irmãos talvez uma curiosidade, uma informação, algo que eu achei muito curioso ao ler a Bíblia hoje à tarde. Eu queria compartilhar com os irmãos essa curiosidade. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 21, no versículo 15. Jó, capítulo 21, versículo 15. É curioso, é interessante, faz parte do nosso dia, da nossa vida. E eu queria falar um pouquinho sobre isso com os irmãos. Jó 21, 15. Eu vou estar lendo aqui, e os irmãos leem daí. Amém? Jó 21, 15. Se você não encontrou, está ali do lado de Salmos, abre no meio da Bíblia, volta só um tiquinho, chega lá. Livro de Jó, capítulo 21, versículo 15, diz assim: amém? Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E de que nos aproveitará que lhe façamos orações? Só até aqui. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. São duas perguntas e eu quero falar sobre uma dessas duas. A Bíblia ela nos diz que quando se chegaram para Jesus e perguntaram quem é ele, ele falou: eu sou. Tá, essa daí, quem é o Todo-Poderoso? Eu sou. Essa daí é mole. Mas eu quero atentar para a segunda. Do que nos aproveitará fazer orações? E nesse momento eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado: por que você ora? Pergunta para ela. Pode perguntar por que você ora. É uma curiosidade. Por quê? Porque nós oramos. O texto levanta essa indagação e eu quero falar sobre ela. Por que, irmãos? Por que você ora? Será que não é uma perda de tempo orar? Falar sozinho? De vez em quando alguém fala: ih, rapaz, fulano tá doido, fui lá no quarto. Tá lá de joelho lá, falando sozinho. Deve estar pensando em alguma coisa. Será que não é uma esquisitice a oração? Por que você ora? Foi perguntado isso. Será que nós devemos orar? Por que orar? Vale de alguma coisa? Será que a gente precisa orar? Será que não é inútil? Talvez para alguns pode ser inútil. Do que se aproveita orar a Deus? Essa foi a pergunta. Qual é o proveito de orar a Deus? Eu separei alguns textos aqui que eu vou estar lendo. Os irmãos não precisam abrir, mas preste atenção. E aí você me diz, no final da mensagem, se vale a pena orar a Deus. Qual é o proveito de orar a Deus? O primeiro benefício de orar a Deus é que orando nós recebemos uma vida plena, uma vida completa. O livro de Salmos, no capítulo 42, no versículo 8, diz assim: contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo, uma oração ao
oramos, irmãos, nós temos nos nossos dias a plenitude de Deus, a presença de Deus. Parece bobo, parece coisa simples, mas você ter a certeza no seu coração de que você caminha e que você não está sozinho é maravilhoso. Você ter a certeza de que não importa as ruas, os lugares, não importa, não interessa onde você está, você tem a presença de Deus com você, não tem preço. Isso não se compra, se conquista através da oração. De dia, talvez seja até muito fácil, está de dia, mas à noite, quando bate a angústia, o medo, as aflições, você orar e a presença de Deus te envolver, é magnífico demais. Você se sentir tocado, você sentir que os seus medos se foram, isso não se compra, isso não tem preço, isso tem um valor imensurável. A oração, ela tem o poder de nos unir ao doador da vida. Eu separei aqui, o livro de João 10:10 diz assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida em abundância. Receber a vida de Deus, irmãos. Vida plena não se trata de conquistas ou riquezas que a gente pode ter aqui. Vida plena a gente encontra em Deus. Geralmente, irmãos, as coisas que nós conquistamos aqui na terra nos afastam até de Deus. Geralmente acontece muito disso. E por mais que a gente conquiste muito das coisas que a gente sonhou em conquistar, dentro de nós ainda fica um vazio do tamanho de Deus. E esse vazio a gente preenche quando a gente ora, quando a gente busca um relacionamento com Deus. Agora pergunta para a pessoa que está do seu lado, mais uma vez, por que você ora? Por que você ora? Para receber uma vida plena? É um bom motivo. Para ter relacionamento com Deus? É um excelente motivo. Segunda razão, segundo benefício para nós, coisa boa para a nossa vida, é que quando nós oramos, nós somos fortalecidos. A oração nos faz fortes. O livro de Lucas, capítulo 22, versículo 41 diz assim: e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava e dizia: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Irmãos, esse texto aqui, os irmãos já ouviram. Se trata do Filho de Deus. Se o próprio Jesus se retirava para orar, quando em seu coração se encontrava angustiado, se o próprio Filho de Deus buscava um momento de intimidade para se fortalecer, e nós, irmãos, quem dirá nós? Será que às vezes a gente não se encontra fraco porque simplesmente deixamos de orar? É algo simples, mas que tem um poder tão grande. É tão poderoso, irmãos, o que uma vida de oração
faz na vida de alguém. Existe um estudo, eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler ou já ouviram. Esse estudo foi uma experiência que um hospital e uma universidade fizeram nos Estados Unidos. Separaram um grupo de doentes de 20 pessoas para um lado e um grupo de doentes de 20 pessoas para outro lado. 2 grupos de pessoas. E escolheram um desses grupos, pegaram os nomes e entregaram a diversas pessoas e fizeram um pedido: orem por esses doentes. E esses doentes que receberam o mesmo tratamento, era a mesma doença, o mesmo problema, o mesmo tratamento, os mesmos médicos, a mesma medicação, mas esse grupo que era coberto de oração teve uma recuperação melhor do que a do outro grupo. E isso é o poder da oração. A oração nos fortalece, não somente no plano físico, mas também no plano espiritual. Às vezes a gente se encontra até forte, bem de saúde, mas a nossa alma se encontra aflita, a nossa alma se encontra doente, fraca. E o que vai trazer essa força necessária é a oração. A oração. Em alguns momentos, a oração de um terceiro, a oração da sua igreja, em outros momentos, a sua oração. Existem coisas que somente o nosso bate-papo com Deus pode resolver. Existem coisas na nossa vida que somente nós podemos expressar para o Senhor. Existem coisas no coração dos irmãos que eu desconheço e que Deus está esperando que você expresse para Ele, para que Ele possa te fortalecer. Esse é o segundo benefício. O primeiro é ter um relacionamento, uma vida plena com Deus. O segundo é que através da oração e dessa vida plena, nós somos fortalecidos. E aí eu volto a te perguntar, até agora, 2 razões. Por que você ora? Será que não é besteira orar? Por que você ora? Alguns vão achar, irmãos, que é de fato perda de tempo. Esses dias eu estava lendo uma entrevista com uma psicóloga. E ela disse que o maior medo do jovem brasileiro, é de morrer cedo demais. É o maior medo do jovem brasileiro. E ela recebeu uma mensagem de uma jovem não cristã. E essa jovem dizia na mensagem que ela não entendia do porquê buscar a Deus. Que ela não via razões para encontrar um local, uma igreja, uma religião. Ela não via sentido em ter um encontro, um relacionamento com Deus. Irmãos, a Bíblia também nos fala de um jovem assim, que não via muito sentido em seguir a Deus. Não via. E aí eu volto a perguntar, será que nós em alguns momentos não ficamos assim, buscando indagações a serem feitas do porquê ir à igreja, porquê dobrar os meus joelhos, ou porquê me colocar de pé para orar? Por quê? Para falar sozinho na frente dos outros?
Pergunta para a pessoa que está do seu lado, por que você ora? Eu quero que você reflita sobre por que você ora. Vou te dar mais uma terceira razão. Um terceiro benefício. A Bíblia diz no livro de Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Orando, irmãos, nós conseguimos vencer as tentações. Tentações essas que Satanás, quando envia, ele envia para quebrar a gente, para destruir a nossa vida. Eu separei algumas coisas aqui a respeito de tentação. Uma curiosidade, eu não sei se os irmãos já observaram que as tentações enviadas pelo diabo são para tirar o pior de nós. É para colocar aquilo que tem de pior para fora. Não interessa qual seja a área. Se é financeira, é aposta, é para extrair o pior que tem dentro de você. Se é bebida, é para colocar o pior que tem, a sua pior personalidade para fora. Satanás não quer, irmãos, ver o seu melhor. Muito pelo contrário. É para extrair de você aquilo que tem de ruim, aquilo que te envergonha, que te faz sentir mal. Esse é o objetivo. E aí, uma simples resposta: como eu vou vencer a tentação? Orando. A oração, irmãos, relacionamento com Deus, fortalecimento para a nossa alma, força para vencer as tentações, benefício de uma vida de oração. Por que orar? Será que orar é simplesmente falar sozinho? Será que a vida de oração não tem resultado nenhum? Será que é realmente uma perda de tempo? Ou será que existe algo maior por detrás? Será que a resposta para muitos dos nossos problemas não seria muito mais fácil de encontrar se nós tivéssemos uma vida de oração? Será que o milagre urgente que nós procuramos, nós não vamos encontrar após ter uma vida de oração? Mais um benefício. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Quarto benefício de uma vida de oração é que através da vida de oração, irmãos, nós somos cheios da presença de Deus. Ser cheios do Espírito Santo. E não só da doçura do Espírito Santo, mas da unção, do poder, da graça de Deus. Ser cheios do poder, irmãos, é transformador. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, é impossível que a vida dela permaneça igual, permaneça sem resultados. É impossível que essa pessoa que é cheia do Espírito Santo tenha uma vida de derrota para o diabo, uma após a outra. É impossível. Uma pessoa cheia de Deus, ela sacode o inferno. Uma pessoa que é cheia de Deus tem autoridade para dizer: passa daqui para lá, e vai ter que passar daqui para lá,
cheia de Deus. E aí eu vou fazer mais uma pergunta e não precisa me responder. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele: você está cheio de Deus? Pergunta aí. Às vezes o vaso pode se encontrar um pouco vazio, frio, solitário, sem força. E Deus está doido para te encher da unção dele. Vida de oração, irmãos. A vida de oração, que para alguns parece bobagem, pode transformar a sua vida. Poder de Deus. Eu anotei aqui um pensamento. Os irmãos com certeza já ouviram Atos 2, mas tem uma curiosidade aqui que me fez refletir, que antes de Deus enviar a igreja dele para o mundo, ele enviou o Espírito dele para a igreja. Irmãos, às vezes Deus está doido para te usar aí fora e só está querendo colocar o Espírito dele dentro de você. Só está querendo te encher, transformar sua casa, alcançar sua família, mudar a história da sua vida, mudar a história lá no seu trabalho, alcançar aquele patrão desviado, aquele seu colega maluco que só faz besteira no final de semana. Às vezes Deus está doido para te jogar para o mundão para você ganhar vidas, e só está faltando uma vida de oração. Só uma vida de oração. Eu vou ter que orar o tempo todo? Seria muito bom. Orar sem cessar. Seria muito bom. Mas como nós sabemos que nos nossos dias nós temos tarefas e afazeres, separe momentos para conversar com Deus. Meu pai tem um amigo, e esse amigo, ele é pastor, e ele nasceu nas comunidades do Rio de Janeiro. Onde ele morava era uma área extremamente conflagrada, criminalidade alta, violência. E esse jovem menino via o pai todos os dias, antes de ir para o trabalho, antes de sair pela porta da sala, esse homem parava atrás da porta e orava: Senhor, guarda a minha família, Senhor, me leva em segurança, guarde a minha casa. E ia trabalhar. Ao sair do trabalho desse homem: Senhor, me leva em segurança. E esse jovem menino cresceu vendo isso. Um dia, esse pastor, morando próximo a nós, fez isso junto do meu pai, foi para trás da porta orar. Depois que ele terminou de orar, meu pai perguntou: o que foi isso aí? Ele falou: rapaz, eu nasci em um lugar extremamente violento. Eu cresci vendo meu pai, antes de sair de casa, pedindo a Deus que guardasse a nossa casa. E eu cresci com isso e eu pratico isso. São coisas simples, mas que podem guardar a sua família do mal. Antes de sair de casa: Senhor, eu estou indo. Se o homem mal vier, eu não estou aqui para defender minha família. Guarda a minha casa. Você já orou? Você acha que Deus não vai te responder? É claro que Deus vai te responder. A
almoçar, Senhor, obrigado pelo alimento. Ao acordar, antes de dormir, vida com Deus, irmãos. E vai se tornar algo tão bom. E eu já falei isso aqui inúmeras vezes, eu vou continuar dizendo isso. Oração, irmãos. A oração, ela é terapêutica. Botar para fora faz bem para a nossa alma. Falar com Deus que a nossa alma está aflita é terapêutico, faz bem. Só que tem um detalhe importante, que o psicólogo que está te ouvindo não é homem, é o próprio Deus. Orar nos faz bem para a nossa alma. Procure ter uma vida de oração. A última coisa que eu coloquei aqui, é que quando nós oramos, o livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai, fala, bota para fora, as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejam sarados. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Quando nós colocamos para fora, quando nós falamos com Deus, quando nós oramos uns pelos outros, a nossa alma é curada, ela é sarada. Nós encontramos em Deus remédio para a nossa dor e para o nosso sofrimento. Quando nós oramos, o nosso coração encontra a paz. A paz que o mundo não pode oferecer. A paz que o mundo não compreende. A solução, irmãos, está em Deus. A resposta está em Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Orar, irmãos, é transformador. Eu não estaria aqui hoje se não tivesse pessoas orando por mim. E isso é constante. Eu sei que a todo tempo existem pessoas que estão orando por mim. Saiba que a todo tempo existem pessoas que estão orando por você. O pastor dessa igreja, o ministério dessa igreja, tem como regra uma vida de oração. E eu não estou falando isso para puxar sardinha, eu estou falando porque eu vejo isso. E erro da minha parte, eu nem estou em todos esses momentos de oração, mas esses momentos de oração estão acontecendo. Às vezes nós nem estamos vendo, nós nem sabemos, mas existem pessoas orando por nós. Conclusão: não orar
é a verdadeira desvantagem. Não orar. A pessoa que não ora, não é que ela está perdendo nada, ela só está deixando de viver o melhor de Deus para ela. Ela pode não perder, ela só vai deixar de ganhar. A oração, irmãos, ela só traz benefícios para a nossa vida. A oração, nós costumamos dizer que é a chave da vitória. A oração, irmãos, é o telefone para o céu. Sem oração, irmãos, nós não somos nada. Neca de pitibiriba, irmãos, nada. Mas com uma vida de oração, nós somos salvos. A vida de oração pode levar a salvação para dentro da sua casa. Pode levar a salvação para dentro da sua família. Pode levar a salvação para a sua alma. Comunhão com Deus, irmãos, é transformador. É transformador. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais a nossa vida é transformada. Quanto mais perto estamos de Deus, mais nós somos cheios de Deus. Às vezes falta para nós um pouquinho disso aqui, ó. Se humilhar, orar, buscar a face e colaborar um pouquinho e se afastar dos maus caminhos. Porque às vezes a gente até se humilha, às vezes a gente até ora, às vezes a gente até busca a presença de Deus, mas de vez em quando a gente perde e esquece de se afastar dos maus caminhos. É simples. Para ter a vida transformada por Deus, basta se lançar diante de Deus. Basta se colocar no altar e falar: Senhor, eu estou aqui, muda a minha vida, muda a minha história. O Senhor é o remédio, o Senhor tem a solução. Eu preciso do Senhor. Sozinho não dá, sozinho eu não consigo. Decida hoje, irmãos, no único dia que nós temos, hoje, entregar a vida para Deus. Nós não sabemos, irmãos, o que vai acontecer da porta para fora. Nós não sabemos o que vai acontecer durante a noite. Mas hoje, agora, nós temos a oportunidade de falar: Senhor, eu me entrego para o Senhor. Se entregar para Deus, irmãos, é a melhor decisão que qualquer pessoa pode tomar. Não existe uma vida melhor do que uma vida com Deus. Não existe. Até os desafios serão prazerosos, porque no meio das lutas você vai ver a manifestação do poder de Deus. Glória a Deus. Até os problemas serão bacanas de ver e de vivenciar, porque você vai ver Deus agir na sua vida. Aleluia. Nós vamos estar orando. E eu vou convidar
os irmãos para estarem vindo aqui na frente. E no momento da oração, entregue a sua vida para Deus. Perca o controle da sua vida. Passa o volante. Entrega. Nós só temos a ganhar. Tenha certeza, irmãos, que muito mais sábio, muito mais poderoso é o Senhor para guiar a nossa vida do que nós mesmos. Deus sempre vai fazer a melhor escolha para a nossa vida. Deus sempre vai ter a melhor direção para a nossa vida. Deus sempre vai nos levar e nos guiar ao lugar de vitória. Deus sempre vai fazer com que a gente alcance a terra. Você não nasceu para viver no deserto. Você não nasceu para ficar e morrer no deserto. Você nasceu para um lugar de vitória. O céu, irmão, já está pronto e preparado. Basta dar o primeiro passo e entregar a vida para Deus. Queria convidar os irmãos a se colocarem de pé. Está vindo aqui na frente. E faça desse momento o seu momento de intimidade com Deus. Eu não sei se você chegou aqui ferido, angustiado, magoado, mas aproveite esse momento e fale com Deus. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.